Vamos para o terceiro vídeo aí. Eu tô vendo que o vídeo tá ficando muito grande e o assunto tá ficando meio empacado, tá? Então eu vou ler os textos, vocês leem o livro, que são praticamente livros pequenos. Pega um livro e lê, começo ao fim, entendeu? Pega o texto, aí você vai ler o livro, você vai entender o texto, tá? Todo livro dos profetas, o profeta está orientando quem? O povo de Israel. Sempre isso. O profeta nunca vai falar assim, ó, gregos, aqui estou eu para te... Não existe isso. Não existe, na Bíblia não tem. Então, quando o profeta fala com... Ou fala com o sacerdote ou fala com o seu povo. A maioria das vezes com o sacerdote, né, é o seu povo. Então, vamos ver mais à frente. Aqui, o que ele falou em Amós? Eu não gosto das suas festas. Ah, Flávio, mas foi Amós que falou. Amós é aquele profetinha pequeno, né? É, aquele profetinha pequeno. Vamos ler Amós. Vamos ler então aqui Isaías 1. Vamos ler inteiro. Vamos ver o que fala aqui em Isaías 1. Alguém conhece o livro de Isaías? Profeta pequeno? Não. É o profeta que o Messias sempre falava, né? Isaías 53, ele veio, as suas pisaduras fomos sarados, tal. Muitos outros versículos que todo mundo sabe de Isaías, que é um profeta excepcional, não deixando os outros para o lado, mas é um profeta muito requisitado no Novo Testamento. Se você for ver as coisas que falava, assim como o profeta disse, né? Geralmente fala do profeta Isaías. Como diz o profeta, eles saíram igual quando nós lemos lá, nós começamos a ler os evangelhos, né? O que acontece? Quando Maria e José fugiram por causa de Herodes, que queria matar a criança, estava lá. E como estava escrito lá, que saiu daqui, foi para lá, livro de Isaías, sempre sendo referência como um profeta, entendeu? Então Isaías 1 aqui, ele desde o capítulo 1, ele é referência como profeta. Tá? Então vamos aqui, ó. Vou começar do versículo 1 só para vocês terem entender, tá? Estas são as mensagens a respeito de Judá e de Jerusalém que o pai deu a Isaías, filho de Amós, durante o reino de Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias em Judá. O que é isso aqui? Isso aqui é uma data. Ele está falando assim, naquele tempo não tinha cabeçalho, né? Bauru, dia 3 de setembro de 2020. Entendeu? Isso aqui é cabeçalho. Naquela época, para você situar na, na data, eles colocavam que é profeta durante o reinado de Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias. Então ele passou desde Uzias até Ezequias. Ele perdurou como profeta durante todo esse tempo, tá? Ezequias com Judá, tá bem? Então, aprendendo mais essa, tá? Escutem, ó céus, prestem atenção, ó terra, pois o Senhor Deus falou e disse: criei filhos e cuidei deles, mas eles se revoltaram contra mim. Quem que eram os filhos de Deus? Adão? Eva? Até ali por meio ali tem que dar até Jacó, né? Aí teve os filhos, tal. Aí começou nos filhos, né? Vendeu o filho, falar pro pai que estava morto. Aí já começou a parte de Israel, né? Porque a partir de Jacó, que Jacó virou Israel, e a partir dali que tem a descendência de Israel, que é os filhos de Israel, né? E tem essas coisas aqui, ó. Escutem a terra, preste atenção, escutem os céus, prestem atenção à terra, pois o Senhor Deus falou a ele e disse: criei filhos e cuidei deles, mas eles se revoltaram contra mim. O boi conhece o seu dono, e o jumento sabe onde o dono põe um alimento para ele. Mas o meu povo não sabe nada.
Quem que não sabe nada? Esse povo não sabe nada, né? E o povo de Israel não entende coisa nenhuma. Ó, que ele está passando para vocês, ó. Coisa que não entende. Eles não entendem coisa nenhuma, esse povo aqui, ó. Tá? Ai desse povo mau, dessa gente cheia de pecado. Todos são ruins, todos eles são ruins, tá? Não todos nós. Nós também somos, mas não como esse povo é. Todos são perversos. Entendeu? Ah, vem fazer um curso de... Agora que eu não uso mais, vem fazer um curso de empresa para você vender para empresa. Agora eu dou o curso para vocês aí, ó. Vai lá, compra. Não, dou não, vende. Ó, compra baratinho aí. Você quer aproveitar para escapar do apocalipse? Compra meu curso para você ganhar dinheiro. Ô, você não tem dinheiro? Ah, então você desculpa aí, cara, eu não vou te dar porque tá à venda, né? Eu tenho esse sangue aqui, ó. Eu tenho esse sangue que tá falando aqui, ó. Povo ruim, tá? Eu não vou dar nada pra vocês, não. Vocês não são meu irmão. Entendeu? Todos são perversos. Eles abandonaram o Pai, rejeitaram o Santo Deus de Israel e viraram as costas para ele. Quem que abandonou o povo? O Deus. Que está escrito em Isaías aí. Quando o Messias vieram, falou assim, ó, nós somos... Você lembra que ele curou um cego e o cego foi chamado perante lá os sacerdotes? Aí chamaram os pais do cego lá, aí os pais do cego falaram assim, mas ele tem 40 anos, ele pode responder por ele mesmo. Ele nasceu cego, ele sempre foi cego. Agora ele está enxergando? Você vem perguntar isso para mim, você tem que perguntar para ele já tem 40 anos, ele sabe o que está fazendo, o que está falando, o que está acontecendo com ele. Né? Nós não estávamos com ele, não falou isso, mas quis dizer isso, eu não estava lá para saber. Né? Pergunte a ele. Ele falou, foi um homem assim, eu não sei quem que é, tal. Aí depois ele viu lá fora, o pessoal viu ele conversando lá, né? E foram lá interrogar ele, né? Por quê? Porque os caras falaram, esse cara aí, a hora que os romanos vê aí que ele tá fazendo esses milagres aí, vai tirar a gente e vai colocar ele lá no nosso lugar. Então vão procurar matar esse cara. Quem que era esse povo? O povo mau. O povo que não conhece a Deus, o povo que continua a pecar, o povo que abandonaram Deus, rejeitaram o Deus de Israel. Eles sempre abandonaram. Por quê? Porque eles têm isso aqui, ó. Entendeu? Os negócios dele é isso aqui, ó. A sua cabeça está ferida e todos estão desanimados, da cabeça até os pés. O corpo de vocês está machucado, cheio de ferimento e de chagas abertas, que não foram lavadas, nem enfaixadas, nem limpas com azeite. Azeite eles usavam como remédio, tá? Que não pousava mosquito, não depositava ali, não deixava verme, tá? Não é azeite ungido, tá? A terra de vocês está arrasada e as cidades foram destruídas pelo fogo. Destruída pelo fogo. Na presença de vocês, o estrangeiro arrasaram a sua terra e ele ficou em ruínas. Os estrangeiros acabaram com ela e só ficou Jerusalém, como se fosse uma barraca de vigia numa plantação de uva, como uma cabana na plantação de pepino, né? Tem uma parte aqui que fala como espantalho, né? Como espantalho numa plantação de pepino. Uma tradução que diz assim: se o Todo-Poderoso não tivesse deixado que alguns de nós vivêssemos, seríamos agora como a cidade de Sodoma, estaríamos destruídos como Sodoma. Autoridades de Jerusalém, escutem o que o Senhor está dizendo. Moradores da cidade, deem atenção aos ensinamentos do nosso Deus. O Criador diz: eu não quero todos esses sacrifícios, que é o que está escrito lá em Amós, que nós lemos agora no vídeo passado. Eu não quero todos esses sacrifícios que me oferecem. Estou farto de bodes e de animais gordos queimados no altar. Estou farto.
Estou enjoado de sangue de touros novos. Não quero mais carneiros, nem cabritos. Quando vocês vêm até a minha presença, quem foi que pediu todo esse corre-corre nos pátios do meu templo? Não adianta nada me trazerem ofertas. Eu odeio o incenso que vocês queimam. Não suporto as festas das luas novas, como está escrito lá em Tessalonicenses ou Colossenses. Os sábados e as outras festas religiosas, pois os pecados de vocês estragam tudo isso. As festas das luas novas e outros dias santos me enchem de nojo. Festa, como é que chama? Yom Teruah? Yom Teruah me enche de nojo. Som de trombeta me enche de nojo. Tá? Tá escrito aqui, ó, Isaías. Tá lendo aí comigo? Vai lendo aí comigo aí. Já estou cansado de suportá-las. Quando vocês levantarem as mãos para orar, eu não olharei para vocês. Ainda que orem muito, eu ainda não ouvirei. Pois os crimes que mancham a mão de vocês, lavem-se, purifiquem-se. Não quero mais ver suas maldades. Parem de fazer o que é mal e aprende a fazer o que é bom. Trate os outros com justiça. Socorram os que são explorados. Defendam os direitos dos órfãos e protejam as viúvas. O Criador diz: venham cá. Vamos discutir esse assunto. Os seus pecados os deixaram manchados de vermelho, escuro, mas eu os lavarei, vocês ficarão branco como a neve, branco como a lã. Se forem humildes e me obedecer, né? A gente sabe que se eu ganhasse na Mega Sena eu era rico, né? Mas né? Se vocês me obedecerem, vocês comerão das coisas boas que a terra produz. Mas se forem rebeldes e desobedientes, serão mortos na guerra. Eu assim falei. Entendeu? Então, essa é o que Isaías diz para esse povo. Ele falou para quem? Para quem que o profeta falava? Vamos ler de novo lá no começo aqui, ó. Isaías 1:1. Estas são as mensagens a respeito de Judá e de Jerusalém. Quem que é Judá e Jerusalém? Judá? Qual palavra que vem de Judá? Judeu. Entendeu? Judaísmo. Tudo vem de Judá. Ou estou errado? Fala para mim que eu estou errado. Ah, mas eu não sou, eu sou messiânico, cara. Eu acredito no Messias, cara. Acredito. E o sacrifício dele não valeu nada para você? Você acha que o sacrifício do Messias ainda falta alguma coisa? A obra não foi completa? Você precisa completar a obra dele? Você pode mais do que ele porque ele não fez completo. Você tem que trocar trombeta para isso? Você tem que fazer todas essas coisas aí para isso? A obra dele não está completa? Fala para mim. Você usa de muito artifício, de muito textinho pequeno assim, ó, cortadinho aqui, recorta ali, vamos costurar tudo agora e fazer como os outros fazem, esses que você fala aí, que fala assim, ele faz isso, esse que faz aquilo, fez um monte de vídeo refutação de uma outra religião aí, que ele faz a mesma coisa que você está fazendo. O que você está fazendo, eles faz. E você não está fazendo para um propósito bom, você tem um coração mau. Perante as coisas, nas coisas do Pai, seu coração é mau. Perante as coisas disso aqui, ó, do profeta, porque quando o profeta falava aqui, ó, assim diz o Senhor, assim o Pai me enviou para dizer isso, o Pai me mandou fazer aqui, tá? Então vamos deixar aqui, eu marquei bastante coisa aqui, ó, vocês podem ver aqui, ó, eu marquei algumas coisas aqui, mas vou deixar para... Depois eu deixo as referências aqui, vocês lerem cada livro, tá bom? E vamos ler Atos 7.
Eu não marquei aqui, estou indo lá na... Na verdade começa no 6 um pouquinho, né? Mas aqui começa no 6:8, né? Mas só que aqui a gente não precisa da história mais do que Estevão vai falar, né? Aí diz assim, ó, capítulo 7. Vamos ler o capítulo 7 inteiro. É grande, mas a gente vai ler, tá bom? O grande sacerdote, né, o sumo sacerdote, como algumas traduções estão escritas, o sumo sacerdote, o grande sacerdote, perguntou a Estevão: você já ouviu falar de Estevão? Responde aí, quem que foi Estevão? Muitos antes... é o mártir da igreja. É um cara, né? Ele era um cara assim. Então vamos ver aqui o que ele falou. Para ele ser um mártir, ele teve que morrer por uma coisa boa. Vamos ver por que ele morreu? É aqui, ó. É essa passagem aqui que ele morreu, tá? Então vamos lá. O que essas pessoas estão dizendo é verdade? Estevão respondeu: irmãos e pais, escutem. O glorioso, o eterno apareceu ao nosso antepassado Abraão. Então ele começou a história lá atrás, tá? Apareceu quando este estava na região da Mesopotâmia, antes de ir morar na cidade de Harã. E Deus lhe disse, né? Saia da sua terra, do meio dos seus parentes, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Ele confiou na palavra do pai. Deus tinha mostrado a terra para ele? Não. Sai da sua terra. Assim que você sair, eu vou te mostrar essa terra. Certo? Ele saiu na fé. Tá? Tá. Versículo 4. Então ele saiu da Caldeia e foi morar em Harã. Depois que o pai dele morreu, Deus trouxe Abraão para esta terra onde vocês agora estão morando. Está falando do povo de Israel, onde vocês estão morando agora, tá? Que ali também pertencia uma parte da Palestina ali, tá? Hoje é a Palestina ali, aquele lugar, tá? Depois que o pai dele morreu, Deus trouxe Abraão para esta terra, né, que ele está falando, que é onde ele estava lá, sendo interrogado dentro do templo, e salientando isso, tá? Dentro de um templo. Depois que o pai dele morreu, trouxe Abraão, então agora está morando, que agora é onde vocês agora estão morando. Ele não deu a Abraão nem mesmo um palmo desta terra, mas prometeu que ia lhe dar todas as terras e que depois ele seria dos seus descendentes. Opa, bati o pé na câmera aqui, no pedestal. Quando Deus fez essa promessa, Abraão ainda não tinha filhos. Ele disse a Abraão: os seus descendentes vão viver como estrangeiros em outra terra. Ali eles serão escravos e serão maltratados durante 400 anos. Presta atenção, antes de Abraão ter filho, Deus já falou que os filhos dele já iam passar por puros, hein? E Deus disse ainda: eu castigarei a nação que o escravizar. Depois disso, eles voltarão daquela terra e me abandonarão neste lugar, e me adorarão neste lugar. Deus deu a Abraão a cerimônia da circuncisão como prova da aliança que fez com ele. Né? Isso foi uma prova, lembrando que a circuncisão aqui é uma aliança judaica, tá? Não é uma aliança que Deus fez com Abraão, tá? A circuncisão, não foi com o gentil, tá? Por isso, Abraão circuncidou seu filho Isaque uma semana depois do nascimento. Isaque circuncidou seu filho Jacó, e Jacó fez o mesmo com seus 12 filhos. Os patriarcas
aos patriarcas. Estevão continuou: os irmãos de José tinham inveja dele e venderam para ser escravo no Egito. Mas Deus estava com ele, e livrou de todas as suas aflições. Quando José apareceu diante do faraó, rei do Egito, Deus lhe deu sabedoria de modo agradável, e Faraó o nomeou governador do Egito e do palácio do rei. Depois houve faltas de alimentos e muitos sofrimentos no Egito e em Canaã. E os nossos antepassados não tinham mais o que comer. Mais tarde, Jacó ouviu dizer que o Egito havia trigo e mandou pela primeira vez os nossos antepassados até lá, né? Foram buscar refúgio no Egito, né? Na segunda vez, José contou aos seus irmãos quem ele era, e Faraó ficou sabendo da família de José. Então José mandou buscar seus pais, Jacó e todos os seus parentes, a fim de irem para o Egito. Eram 75 pessoas ao todo, entendeu? Entre Isaac, os filhos, noras, filhos, dava 75 pessoas. Jacó foi para o Egito e ali ele e nossos antepassados ficaram morando até o dia das suas mortes, né? Depois, os corpos dele foram trazidos para Siquém e postos no túmulo que Abraão tinha comprado para os descendentes de Amor por um certo preço, tá? Quando estava chegando ao tempo de Deus cumprir o juramento que havia feito a Abraão, o nosso povo tinha aumentado muito no Egito. Então, um rei que não sabia nada a respeito de José começou a governar no Egito. Esse rei enganou e maltratou os nossos antepassados, a ponto de obrigá-lo a abandonar as suas próprias criancinhas para que eles morressem. Nesse tempo nasceu Moisés, que era uma linda criança, e durante 3 meses, os seus pais cuidaram dele em casa. Mas quando tiveram de abandoná-lo, a filha do rei o adotou e criou como seu próprio filho. E assim ele foi instruído em toda a ciência dos egípcios e se tornou um homem que falava e agia com autoridade. Então Moisés não é aquilo que o pessoal fala, Moisés era tímido, Moisés era isso, Moisés... Não, ele falava e agia com autoridade. Não foi para isso que Deus escolheu Arão para estar com ele, não, tá? Muita coisa que você aprende em seminário de teologia aí, ó, tudo furado. O pessoal não liga os pontos aí, acaba blasfemando, tá ok? Quando Moisés já estava com 40 anos, resolveu ir e ver a sua gente, os israelitas. Ali viu um egípcio maltratando um homem do seu povo. Então defendeu os israelitas e o vingou, matando o egípcio. Moisés pensava que os israelitas entenderiam que Deus iria libertá-lo do meio deles, mas eles não entenderam. No dia seguinte, Moisés viu 2 israelitas brigando e, tentando apartar a briga, disse: homens, escutem, vocês são irmãos, por que vocês estão brigando? Mas aquele que estava maltratando o outro empurrou Moisés para o lado e disse: quem pôs você como nosso chefe ou como nosso juiz? Você está querendo me matar como fez com aquele egípcio ontem? Quando Moisés ouviu isso, fugiu do Egito e foi morar na terra de Midian, e ali nasceram 2 filhos dele. 40 anos mais tarde, quando Moisés estava no deserto, perto do Monte Sinai, um anjo, Deus, por exemplo, não, um anjo apareceu a ele no meio do fogo de um espinheiro que estava queimando. Moisés ficou admirando com o que estava vendo e chegou perto para ver, e então ouviu a voz do Senhor. Quem apareceu não foi Deus, a voz foi do Pai. A aparência ali não era, senão tinha fulminado ele. Que disse: eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Moisés tremia de medo e não tinha coragem de olhar. Então
O Eterno disse: tire suas sandálias, pois o lugar onde está é um lugar sagrado. Eu tenho visto como o meu povo está sendo maltratado no Egito. Tenho ouvido os gemidos dele e desci para libertá-los. Agora vou mandar você para o Egito. E Estevão continuou. Estevão estava falando e está continuando falando aqui. Esse mesmo Moisés foi rejeitado pelo povo de Israel. Eles lhe perguntaram: quem pôs você como nosso chefe, nosso juiz? Deus enviou esse Moisés como líder e libertador. Como líder e libertador. Hoje, segundo a Escritura, na Nova Aliança, nós temos um líder, um único juiz acima de nós e um libertador. Hoje ele é nosso advogado, amanhã ele será nosso juiz, entendeu? Assim que a Escritura diz. É líder e libertador, com a ajuda do anjo que apareceu no espinheiro. Foi ele quem tirou os israelitas do Egito, fazendo milagres e maravilhas naquela época e também no Mar Vermelho e no deserto, durante 40 anos, entendeu? Obra do anjo, tá? Enviado do Pai, mas é do anjo. Foi esse mesmo Moisés quem disse aos israelitas: do mesmo meio de vocês, Deus escolheu e enviará vocês para um profeta, assim como ele me enviou. Foi Moisés quem esteve com os israelitas reunidos no deserto. Ele esteve lá com os nossos antepassados e com o anjo que falou com ele no Monte Sinai. E foi Moisés quem recebeu os nossos e nos entregou das mensagens vivas do Pai. Os nossos antepassados não quiseram obedecer a Moisés, mas o rejeitaram e queriam voltar para o Egito. O povo queria voltar para o Egito. Quem que é esse povo? É os gregos? Os medo-persas queriam voltar para o Egito? Você sabe quem que é, né? Eles disseram a Arão: faça para nós deuses que irão à nossa frente. Quem que mandou? Esse povo aqui, ó. Façam para nós deuses. Eles criam deuses, tá? Os deuses que eles anunciam não é o Criador, não. Eles gostam de criar deuses, tá? Deuses feitos de coisas valiosas, como dinheiro, né? Eles amam o dinheiro, né? Então fizeram uma imagem em forma de um bezerro, mataram animais para oferecer a ela como sacrifício, tá vendo? As coisas oferecidas em altar não era feito para ele, era feito para esse Deus. As coisas oferecidas lá, você viu que nós lemos lá em Amós, em Isaías, por acaso vocês ofereceram aquilo lá foi para mim? Não foi. Foi para esses deuses aqui, tá? Depois deram uma festa em honra da imagem com que eles mesmos tinham feito. Eles fizeram festas à imagem, tá? Essas festas aí, ó, a imagem. Mas Deus se afastou deles e deixou que adorassem a estrela do céu, onde estava, como estava escrito no livro do profeta. Vamos ver que profeta que é? Aqui é o versículo 42, vamos ver aqui, ó. Amós 5, do 25 ao 27. Entendeu? É onde nós lemos lá. Vamos ler de novo? Amós 5, 21 e 27. Vamos ver se é isso aqui. Que hoje eu estou... Amós. Quem falou aqui, vamos ler aqui, ó. Mas Deus se afastou dele e deixou que abandonasse, que adorassem a estrela do céu, como está escrito no livro do profeta. Eita, de novo. Amós. Vamos ler lá. Amós 5, 25 e 27. Vamos ver o 25 e 27 só. Povo de Israel, por acaso vocês me apresentaram sacrifícios e ofertas de cereais durante os 40 anos no deserto? Durante quanto? Só aquele dia no deserto ou durante quanto tempo no deserto?
Agora vocês vão sair carregando a imagem do deus Sicuti e da estrela de Kium, que é a estrela de Renfã, tá? Que vocês fizeram para adorar. Vocês vão carregar esta imagem quando eu os levar como prisioneiro para lá de Damasco. Eu, o Todo-Poderoso, estou falando. Entendeu? Então, tá aqui, ó, referência da própria escritura, tá? Ó, povo de Israel, não foi para mim que vocês mataram e ofereceram... Ah, tá aqui o versículo, tá? Não foi para mim que vocês... Ó, povo de Israel, não foi para mim que vocês mataram e ofereceram animais e sacrifícios durante os 40 anos do deserto? Vocês carregaram a barraca do deus de Moloque, tá vendo? O Sicuti é Moloque. Moloque oferecia sacrifício... era o deus que recebia sacrifício, entendeu? Principalmente humano, tá? Quando é feito sacrifício de criança, né? Oferta a criança que era oferecida a Moloque, né? A criança tinha o nome de Moleque, tá? Mas hoje já virou pejorativo, já perdeu o sentido disso aí, tá? Mas a identidade é essa, a palavra moleque vem das crianças que era oferecido em sacrifício ao deus de Moloque, tá? E também a imagem da estrela de Renfã, o deus de vocês. Esses eram ídolos que vocês tinham feito para adorar. Por isso, vou mandar vocês para além da Babilônia. No deserto, os nossos antepassados tinham consigo a tenda da presença de Deus. Essa tenda foi feita como Deus tinha mandado Moisés fazer, de acordo com o modelo que Deus havia lhe mostrado. Eles tinham recebido a tenda dos seus antepassados e levaram quando foram com Josué, conquistaram a terra das nações de Deus, que Deus expulsou diante deles. A tenda ficou lá com eles até o tempo de Davi. Mas é isso aí, entendeu? Então, o que aconteceu? Isso aqui é parte do que estava escrito lá. Então, nós vemos aqui que muitas das coisas, as festas, quando foram criadas, não foram criadas por Deus, foram criadas por homens, para aqueles fins, tá bom? Tanto que hoje ele mesmo falou no vídeo, isso aqui é para outono, na época de colheita, na época de... É igual a Páscoa. A Páscoa que você vê, essa Páscoa de ovo da Páscoa, de coelhinho e tal, essas coisas aí, que não tem nada a ver com a Páscoa, a passagem, né? Que para eles foram a passagem do Egito para a Terra Prometida, que toda amargura, se você vê os pratos da Páscoa que eles fazem, tem ervas amargas, osso quebrado, ovo cozido, tem um monte de coisa que cada uma daqueles elementos simboliza alguma coisa que eles passaram lá, entendeu? E aquilo já é uma memória. Quando eles comem aquilo lá, eles já vê aqueles pratos, já é uma memória. E para nós não celebramos aquela Páscoa, nós celebramos a outra passagem, entendeu? A passagem que nos é dada pela graça, entendeu? A nossa passagem, a passagem que o Messias veio e tal, passou por aqui, e nós, pelas nossas vidas, né, vamos ter com o Pai, né? Então, as festas nada mais é do que uma celebração para o deus de Sicuti, né? Moloque. Quer celebrar uma festa aí? Quer tocar o berrante? Avisa Moloque que você tá chegando aí, beleza? Ó, vou encerrar esse vídeo por aqui, vou upar e daqui a pouco vou gravar mais um pouquinho, que eu quero acabar de escutar isso aqui. Escutei bem pouco, falei bastante, escutei pouco, mas é o que tinha que ser falado pelo que ele falou, tá ok? Não quero deixar vocês com dúvida, qualquer coisa vocês colocam aí a sua dúvida, se inscreve no canal para... Se você estiver gostando do assunto, se inscreve aí, deixa seu like, indica, compartilha aí com seus amigos aí, com seu grupo. E se alguém tiver interesse aí, né, a gente vai estar fazendo esses vídeos, né, para que a gente não pode deixar essas coisas acontecer, né, esse tipo de gente pregando essas coisas, povo que tem maldade no coração, tá? Vamos combater esse mal aí com o bem da Escritura, tá ok?
Até logo, até daqui a pouco no próximo vídeo. Tchau, tchau.